Fala, galera íntegra. Capítulo 4 da série Mente Íntegra, oportunidades e desafios. Importante que nós falamos nos vídeos anteriores, nós falamos de valores, falamos de moral, falamos de ética, falamos de integridade, falamos lá da teoria da anomia, apontamos a diferenciação entre fraude, erro, corrupção. E agora vamos voltar um pouco para os casos situacionais, né? E aí eu começo falando do polígono da fraude, os polígonos da fraude. O primeiro a ser falado, né, foi o triângulo da fraude. O triângulo da fraude foi a percepção que qualquer caso de fraude ele era composto por uma oportunidade, uma pressão barra incentivo, né, pressão ou incentivo, e racionalização. Esses três facultavam ao sujeito cometer a fraude. Oportunidade, ele tem a oportunidade de fazer, ou seja, ele trabalha no setor, ele conhece o processo, né, ele conhece as brechas, essa oportunidade que ele tem. A pressão e incentivo, ele está devendo uma conta, ele está com um problema em casa, não tem dinheiro para pagar o aluguel, quer ter, lá na teoria da anomia, as aspirações dele são muito maiores do que as oportunidades que ele tem, então a oportunidade, ele cria uma oportunidade para equilibrar isso aqui de uma forma ilícita, não convencional. E a racionalização. A racionalização, para mim, é o principal, eu acho, do triângulo, porque é o momento em que ele, sendo um ser humano pensante, né, com aquele cérebro e tal, ele diz o seguinte: não vai pegar nada. Pô, vou ficar com meu carro lá zerado, vou conseguir botar meu filho na escola maneira, ou vou coisas mais emergenciais, estou sem comida em casa, preciso pagar uma consulta médica, preciso fazer um tratamento, né? Até coisas mais triviais ou mais supérfluas, pô, quero viajar e não consigo, meu filho está dizendo que quer ir à Disney, porque todo mundo na sala dele já foi à Disney, eu não tenho dinheiro para levar à Disney. Então esse é o triângulo da fraude. E aí já na década de 90, acrescentou-se ao triângulo mais um vértice. E aí você passou a ter um quadrilátero, né? No caso, o diamante é um sólido, né, com várias faces, mas nesse caso a gente está falando das arestas, dos vértices dele. Então a gente está falando do triângulo da diamante da fraude. E aí manteve-se a oportunidade, pressão, incentivo e a racionalização, e acrescentou-se a capacidade. E essa capacidade é a capacidade de realizar a fraude. Né? Porque assim, pensa bem, o que adianta você saber no café, no cafezinho lá, que o sistema financeiro da tua empresa tem uma brecha que permite fazer um pagamento por fora para uma empresa que não foi exatamente aquela que foi contratada e tudo mais. O que adianta você saber, trabalhando na área financeira, que o setor de compras tem uma brecha que permite que um fornecedor entre ali e corra todo o processo e ele seja escolhido porque tem uma falha de aprovações que fulano consegue entrar diretamente. O que adianta você saber isso tudo se você não tem a capacidade? Você não tem a capacidade de fazer aquilo, você não tem a capacidade de identificar e de operar o sistema para que aquilo ali flua, você não tem a capacidade de cadastrar um fornecedor ou cadastrar uma conta corrente para fazer aquilo. Ou você não é daquela área, você é da área operacional, é um mecânico, é um engenheiro mecânico, que não tem nada a ver, mas você ficou sabendo. Então, não adianta você ter oportunidade, ter a pressão incentiva e racionalizar se você não tem a capacidade para executar aquilo ali. E aí foi bem interessante acrescentar mais esse componente, porque o triângulo, realmente, sem a capacidade para fazer aquilo, não funcionaria. Né? Não funcionaria dentro daquele princípio. Mas aí, modernamente, e aí eu acho que o Pentágono da Fraude já é década dos anos 2000, onde se falava muito de risco, né? Falava-se muito de risco, e o quanto isso, apetite a risco, tolerância a risco, acrescentou-se um quinto elemento, que é a disposição ao risco. Ok, você tem a oportunidade de fazer aquilo, né, né, não tem ninguém na área, você tem a pressão incentiva, você racionaliza, você tem a capacidade, mas você tem a disposição ao risco. E o risco de ser preso, o risco de ser pego, o risco de ser demitido, você tem disposição para isso aí? É essa que é a grande questão. Então,
quando a gente faz o comparativo dos polígonos, nós percebemos que existem pontos de atuação no mente íntegra, dentro dos dois fatores que mais se repetem nisso aí: pressão, incentivo e racionalização. Esses dois eu destaquei porque eles fazem menção, e para mim, né, fazem uma relação muito forte com o que a gente falou nos capítulos anteriores sobre valores, ética, moral e integridade. Porque assim, pensa bem, o pressão e incentivo, você só se sente pressionado quando você está preocupado com alguma coisa, né? Mas quando você olha para trás e você vê que seus valores são bem construídos, sua moral, sua ética e sua integridade estão ali postas, isso não vai resultar que você queira fraudar, queira roubar. O que você vai fazer? Você vai tentar buscar um familiar que possa te ajudar. Você vai tentar negociar uma dívida, renegociar no banco. Pede um empréstimo para um amigo, para que ele pague, promete ele pagar em tantas vezes quantas forem necessárias. São essas que pessoas íntegras, são questões que pessoas íntegras buscam nesse momento. Então, quando você atua com mente íntegra, você já descarta a pressão e incentivo nesse tocante. Ele passa a não ser mais um fator de incentivo para que você cometa uma fraude. Né? Porque aquilo ali, bom, meu filho está doente, precisa de um remédio, eu vou ligar para algum amigo. Né? Eu vou ligar para o meu chefe, vou pedir um empréstimo na empresa, alguma coisa assim. E a racionalização? Quando você tem mente íntegra, a tua racionalização, ela não funciona desse ponto. Porque nem vai aparecer a segunda opção, que é o mal, né? Que é a fraude, que é o roubo, que é o furto. Não vai aparecer isso. Porque os teus valores, a tua moral, a tua ética, a tua integridade já estão ali para te fazer racionalizar que não é aquilo que deve ser feito. Então, nesse tocante, os pontos de atuação do mente íntegra, ela atua na pressão e incentivo, mitigando essa pressão, né? Na verdade, não mitigando a pressão, porque só quem conhece a pressão é quem está ali no meio, mas mostrando que do lado do incentivo, aquilo não pode ser um incentivo para que você cometa um ato ilícito, ou como disse o Emile Durkheim, um ato não convencional. E aí a gente, detalhando um pouco mais a questão de pressão e incentivo, a gente vê que a necessidade que ele tem para fraudar, os valores dele, a moral, a ética, funciona dessa forma. Então, se você racionaliza, baseado em que os teus valores estão débeis, a tua moral não tá construída perfeitamente, ou ela não é sólida, e você não tem ética, você começa a botar na balança, né, através da racionalização. Pô, devo ou não devo? Pô, mas se eu fizer isso, eu não vou ser pego, porque eu já vi que fulano fez e está aí se dando bem. É aquela questão de olhar para a grama do vizinho e ver que a grama do vizinho está mais verde que a sua. E quando você racionaliza, você tem a percepção moral sobre o que é certo e o que é errado, e você começa a colocar ali na balança. E há distorções na questão do certo e errado. Eu aprendi que o certo e errado, e muitas vezes, ele não existe. O que existe é o seguinte: a tua responsabilidade sobre aquele ato e as consequências que você vai ter que assumir. Né? Isso é uma visão interessante do certo e errado. É certo em relação a quê, errado em relação a quê. Então é uma coisa que a gente fala, da moral em relação a certa sociedade. Pode ser que em relação à sociedade como a nossa, roubar seja errado, mas uma sociedade de ladrões, roubar é o trabalho. Né? Já pensaram nisso? Quando ele racionaliza, o fraudador nunca pensa nele, ele usa uma justificativa de outros. Ele até lá falando no Pentágono da fraude, ele fala lá de riscos, né? Ele vai avaliar o risco dele ser preso, dele ser pego, dele ser demitido. Mas em muitos momentos, quando ele racionaliza, ele fala, o que ele fala? Ah, todo mundo faz isso, por que eu não faria também? Já que ele vê que, às vezes, em outras áreas da empresa, ele tem conhecimento que outras pessoas também têm lá umas pequenas fraudezinhas para botar um dinheiro no bolso, alguma coisa parecida. Então, ele se justifica no outro. Economizo tanto dinheiro para a empresa, mereço um pouco. O cara, ele acha que ele é o salvador da empresa, né? Que ele trabalha demais, não faz mais do que obrigação, que ele faz muito mais do que a obrigação dele e tudo mais, ele tem que ser premiado, e já que a empresa não reconhece que deveria ser premiado, ele se premia fraudando a empresa. A empresa engana os clientes e merece ser enganada. Ou seja, já nota que ele não tem ética alguma, porque ele está trabalhando numa empresa que engana os outros. Uma empresa antiética. Né? Como pensar dessa forma? O fornecedor oferece um serviço excelente. Ah, o fornecedor oferece um serviço excelente, então vamos ganhar vamos majorar o preço que ninguém vai perceber, já que ele já fornece um serviço excelente. Então, quando você racionaliza, você cria esse mundo que te prejudica.
mas nada mais é do que uma justificativa do que você já não tem, que são valores, moral e ética. No próximo vídeo, nós vamos falar do Mente Íntegra, como ele foi construído, as bases dele e finalmente chegar ao que vocês esperam desde o primeiro, ao Mente Íntegra, e que ferramentas eu criei para que vocês consigam construir mentes íntegras, difundir mentes íntegras, criarem mentes íntegras em suas descendências, que seguramente nós vamos trabalhar muito para isso, termos mentes íntegras, mas uma sociedade não é mudada em apenas uma geração. Ela é um conjunto de ações em diversas gerações. Tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo da série Mente Íntegra, Oportunidades e Desafios. Continuemos íntegros. Tchau.